Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. A formação de profissionais técnicos médios e superiores qualificados é uma das metas do governo de Moçambique. A introdução do ensino superior no país remonta de 1962. Volvidos 60 anos, existem mais de 40 instituições de ensino superior públicas e privadas. Apesar dos avanços animadores, ainda persistem desafios, sobretudo para a formação de raparigas e mulheres. Só para se ter uma ideia, segundo dados da Unicef em Moçambique, apenas 10% das raparigas terminam o ensino secundário e destas, só 1% ingressa no ensino superior. Na prática, quase 50% das raparigas casa ou tem o primeiro filho antes dos 18 anos. Mas nem tudo vai mal. O governo tem apoiado a formação de jovens e mulheres e desde 2014 passou a olhar com atenção especial para as pessoas com deficiência com a introdução do curso de licenciatura em Língua de Sinais de Moçambique, cujo primeiro grupo graduou em 2018. A Universidade Pedagógica é a que mais expansão teve nos últimos anos e já colocou no mercado de trabalho mais de 2 milhões de profissionais formados em diferentes áreas. Fazem parte deste universo Celeste Malulek e Cornélio Alexandre, dois jovens com deficiência que conseguiram concluir o curso. Veja na peça que se segue os contornos da evolução do ensino superior no país, bem como os desafios por ultrapassar. Moçambique celebra 60 anos do ensino superior. Apesar dos avanços, ainda persistem desafios, sobretudo para as pessoas com deficiência que clamam por melhores condições nas instituições do ensino. Dificuldades que lá muito existe é na parte de falta de material para com as pessoas com deficiência visual ou para com os estudantes com deficiência visual. Quando falar de material, estamos a falar do quê? Estamos a falar de livros, obras. Não tem. Agora, o estudante o que deve fazer? Tem que passar a vida a depender. Outra parte é a parte da parte dos professores. Encontrar que lá não tem professores com domínio do sistema Braille. Eu ingressei no ensino superior em 2017. Quando comecei lá, na verdade eu não sabia de como é que era feita a faculdade, qual a instituição onde eu ia. Mas quando cheguei lá, encontrei que era uma surpresa para a pessoa como nós, né? A acessibilidade lá não respondia às minhas necessidades. Ok. Primeiros dias, os primeiros meses, foi um pouco difícil, porque eu vivia em cima. Então não tem rampas, são escadas, então não foi fácil nas primeiras semanas. Jorge Ferrão, reitor da Universidade Pedagógica Maputo, diz que o ensino superior ainda não está preparado para atender pessoas com deficiência. O ensino superior, apesar de todos os avanços que registra, ele nunca esteve preparado para lidar com essas matérias. Por uma razão simples, estes estudantes, alunos com estas necessidades educativas, o ensino superior nunca esteve preparado e continua muito despreparado. Primeiro porque é um grupo de estudantes que chega a este nível muito pequeno. Segundo, porque as nossas condições estruturais, as nossas condições físicas e as nossas condições em termos de recurso e capital humano também não se prepararam devidamente. Mas hoje temos que lidar. Na UP existem 95 estudantes com deficiência. Para o reitor, o ensino superior é um lugar de competitividade e os estudantes com deficiência devem se autossuperar. No nível da universidade, hoje nós temos cerca de 95 estudantes que carecem de condições melhoradas para eles poderem progredir na carreira. Então, o primeiro sentido é de que estes estudantes precisam de se autossuperar.
superar a sua própria carência, a sua própria deficiência e chegar a um nível de competitividade com os outros estudantes. O ensino superior é um ensino competitivo. Entra quem consegue ter a melhor nota, passa quem consegue ter a melhor nota, sai para o mercado quem consegue ter a melhor nota. Celeste e Cornélio, antigos estudantes da Universidade Pedagógica e do Instituto Politécnico de Gaza, respectivamente, são exemplo de estudantes que superaram os desafios do ensino superior e hoje são licenciados e nas suas monografias abordaram as dificuldades que passaram durante os 4 anos na universidade. O meu tema, na verdade, fala de pessoas especiais. Ok. O tema é o seguinte: políticas de inclusão de pessoas com deficiência física nas instituições públicas. Um dos pontos que me levou a fazer esse tema, primeiro, é por eu ser também uma pessoa especial. Então, também, pelo fato de que eu vivi lá, as condições. O tema foi estudantes com necessidades especiais visuais no processo de ensino e aprendizagem. Mas isso é que me focava muito nas dificuldades que os estudantes com deficiência visuais enfrentam no processo de ensino e aprendizagem da UPI Maputo. Com tantas barreiras existentes no ensino superior, o que a Universidade Pedagógica tem realizado para minimizar as dificuldades dos estudantes com deficiência? Nós fizemos um pequeno projeto para apoiar este grupo de estudantes. O projeto tem apoio do Instituto Camões, de Portugal, mas não está ainda finalizado. Fizemos uma primeira parte que consistiu em comprar alguns softwares, sobretudo para aqueles que são estudantes com deficiência visual, para que eles possam aplicar isso no computador e ter acesso aos conteúdos desse computador. Compramos uma e outra cadeira de rodas, compramos algumas muletas, mas não posso dizer que eu esteja satisfeito. Para além de facilitar a aquisição de softwares para as pessoas cegas, a Universidade Pedagógica introduziu a disciplina de Línguas de Sinais para o curso de licenciatura de jornalismo. Esta disciplina ocorre, sim, e muitas vezes fazemos aqui fora, muita gente tem acesso. Eu não lhe posso dizer agora se tem estado a resultar ou não, mas eu sei que há uma participação muito grande, só tem discentes, mas eu espero que um dia a gente possa fazer isso para os docentes e para os funcionários. Então, a partir daí, nós poderemos começar a falar em inclusão. Cornélio Alexandre e Celeste Malulek, licenciados em Administração Pública e Sociologia, respectivamente, agradecem o apoio que foram dados. Muito obrigado à doutora Stella, a Zeca Pinto, todo o governo de Gaza, muito obrigado. Também ao David Fardo, pelo apoio, a Luana Semeia Sorriso, uma cooperativa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a direção mesmo da UPI, também agradecer a todos os professores da UPI. A formação superior é realmente muito importante para o desenvolvimento de qualquer nação, mas para tal é preciso se investir no ensino de qualidade. Vamos a uma curta pausa, voltamos dentro de instantes.
Olá, bem-vinda e bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, contamos a história de sucesso de 2 jovens com deficiência. Neste bloco, vamos falar sobre a voz, um instrumento de comunicação muito importante, mas que muitas pessoas descuidam. No primeiro trimestre do presente ano, o Serviço de Otorinolaringologia do Hospital Central de Maputo atendeu 37 pacientes com disfonia, dos quais 32 com disfonia funcional e 5 com disfonia orgânica. Na peça que se segue, vamos ouvir o depoimento de um paciente que teve problema de voz e, graças às sessões de terapia de fala, recuperou-a. A voz é um instrumento de comunicação muito importante. Entretanto, poucas pessoas cuidam dela. Catarina quase ficava sem voz após ter apanhado muita chuva. Perdi a voz, pensei que fosse da gripe, né? Porque muitas das vezes é esse tempo chuvoso ou tempo de frio. Então eu pensei que fosse da temperatura. Então fui andando, percebi que alguma coisa não estava muito bem. Então tive que procurar uma unidade sanitária para me inteirar do que se passava. Só depois de ter percebido que sua voz estava rouca e com tendências a desaparecer, é que foi ao médico para iniciar o tratamento. A consulta, não sei em que ano, me lembro, receitaram alguns comprimidos e fui tomar. Melhorava um pouco, mas quando às vezes tivesse um convívio assim e me emocionasse um pouco, a voz afundava. Então, nisso, voltei de novo à consulta, onde o médico pediu alguns exames, e, inclusive fez laringoscopia, e ele disse que o médico disse-me que eu tinha paralisia de uma das cordas vocais. Então, fui ficando mais um tempo, vim fazer o controle, disse que estava tudo bem. E acho que uma das cordas já melhorei, né? Após tratamento, até melhorou, mas o problema de voz retornou para o desespero de Catarina, que voltou ao hospital às pressas. Ele voltou a fazer outro exame, viu que estava tudo bem e não entendia qual é a causa, qual é o motivo que me leva a perder a voz. Então, recomendou, deu-me guia para ir à consulta da fala, fazer terapia de fala. Assim estou aqui, terapia de fala. Mas acho que estou a melhorar. O problema de voz é antigo, por isso tem evitado gritar e falar por longos períodos. Para além disso, tem evitado o máximo possível o consumo de líquidos gelados. Recomendação dada pelos médicos. Quando eu estivesse em casa, por exemplo, não podia gritar tanto assim. Se eu preciso chamar alguém, tinha que ir ao encontro da pessoa e não estar distante e gritar pelo nome. Evitar cantar e tinha que me agasalhar. Estar sempre a beber água, me hidratar, sempre a beber água, agasalhar e treinar a voz. Quando estou em casa, eu sozinha faço algumas sessões para poder melhorar. Isso está-me a ajudar. Em termos de cuidados, não é, que temos que ter com a nossa voz, o importante seria, primeiro, não falar muito, não é? Não falar muito,
não gritar, o grito principalmente, não é, quando nós estivermos em casa com as nossas crianças, por exemplo, se eu estou num compartimento distante e eu quero que alguém que aproxime, que esteja na sala, o que eu faço? Ao invés de ter que gritar, não é, eu aproximo e dou o recado que eu tenho que dar. Beber muita água, a sua temperatura normal, falar pouco. Em termos de alimentação, não há nenhuma restrição, podemos consumir todo tipo de alimento. Evitar comidas muito quentes, assim como comidas muito frias. Evitar comidas muito temperadas. Beber muita água ao longo do dia, onde quer que a gente vá. É importante sempre dispormos de uma garrafa de água. Entre os ouvintes, o problema é tão comum, sobretudo entre os professores cantores. As pessoas que mais podem apresentar dificuldade na voz seriam as pessoas que usam a voz como seu instrumento de trabalho. Estaremos a falar dos professores, estaremos a falar dos pastores, dos oradores. A especialista recomenda para que todos cuidem da sua saúde vocal. E se verificar que por mais de 15 dias a dor na garganta persiste, é importante ir ao médico. Primeiro, o paciente tem que vir encaminhado de uma consulta de otorrino, não é? Em que na consulta do otorrino ele faz os exames, não é? A telelargoscopia, para poder ver como é que estão as cordas vocais, se tem alguma afetação e até que nível é que as cordas têm afetação. Feita isso, os pacientes são mandados para a terapia de fala, em que nós vamos já intervir, fazendo terapia de forma sistemática até que o paciente melhore. Mas de referir que a melhoria depende simplesmente do paciente. O Dia Mundial da Voz celebra-se anualmente a 16 de abril, com o objetivo de recordar ao mundo sobre a importância de cuidar da voz. Entre as principais doenças, destacam-se a disfonia, afonia, laringite e nódulos nas pregas vocais. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença causada pelo poliovírus, afetando sobretudo os membros inferiores de crianças menores de 5 anos. Moçambique foi considerado livre da polio em 2011, mas, após se ter registrado casos de polio selvagem em Malawi, o governo e parceiros iniciaram imediatamente a campanha de vacinação. Serão vacinadas ao todo 4 milhões de crianças dos 0 aos 5 anos em todo o país. Na reportagem que se segue, vamos saber o que dizem as autoridades e os pais sobre este problema de saúde pública. Após ter registrado casos de poliomielite selvagem no país vizinho Malawi, Moçambique intensifica a vacinação de crianças menores de 5 anos para prevenir formas graves da doença. Aqui que está em curso a campanha de vacinação contra a polio. E é uma polio selvagem. Provavelmente alguém possa dizer que já vacinamos as nossas crianças, sim, mas esta variante é uma variante diferenciada e gostaríamos de ter aqui o vosso contributo para que as nossas crianças de 0 aos 5 anos possam estar imunizadas para poderem estar melhor protegidas a esta polio que é já diferenciada de outras formas. Liderada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a campanha foi considerada como urgente, pois se trata da questão de saúde pública. Por isso, para tal, serão investidos mais ou menos 18 milhões de euros. O plano está orçado em 1.226 milhões de meticais, aproximadamente 18 milhões de euros. Portanto, de tudo dependerá, são fundos que nós vamos mobilizar junto dos nossos doadores, que têm apoiado a Light for Road por vários anos. E estamos cientes de que isso nós poderemos conseguir mobilizar. Uma parte desses recursos já estão mobilizados, mas os outros ainda poderemos continuar a mobilizar. Cientes da gravidade que a falta de vacinação pode criar em menores de 5 anos, algumas mães entrevistadas pela TV Surdo dizem que a campanha é uma mais-valia.
poliomielite é uma doença assim, que é responsável pela paralisia infantil em crianças menores de 5 anos. E para dizer que é melhor nós levarmos nossas crianças, né, para tomar essa vacina, para evitar essas doenças. E como mãe, tem medida para garantir, né, o bem-estar da saúde da minha filha, é levar a criança ao hospital para tomar todas as vacinas, para evitar as doenças. Eu como mãe, as medidas que eu posso fazer com meus filhos é levar a criança para as vacinas e muito mais no recém-nascido, quando levamos naquelas vacinas mensais ou semanais também que acontecem nos hospitais depois do nascimento do bebê. Então eu digo que eu faço isso com meus filhos ou com meu filho. Também dizer que é muito bom que a criança tome as vacinas, todas recomendadas no hospital depois de nascer, para evitar a doença. Até 2011, Moçambique tinha sido declarada livre da poliomielite. Mas isso não deve fazer com que o governo deixe de continuar a olhar para esta doença como prioritária. Um plano estratégico, como é o caso deste plano, é uma ferramenta de gestão que não é a curto prazo, portanto, é a médio prazo. E ele mapeia o caminho para atingir os objetivos que nós todos aqui fizemos referência de, podemos aqui testemunhar e não vou voltar a repetir. E dissemos e reiteramos que são objetivos muito bem alinhados, sabemos que estamos todos engajados, portanto não esperamos elementos que possam contrariar aquilo que é o resultado que se almeja. Contudo, é importante referenciar que este plano estratégico foi desenhado numa conjuntura bastante atípica e desafiadora. Estamos a falar, por exemplo, que foi desenhado num contexto da Covid-19, vai ser implementado num contexto, como fez referência, que a província de Niassa também tem algumas ações do terrorismo. Refira-se que a polio é uma doença que causa a paralisia infantil. Algumas pessoas contraem frequentemente a poliomielite quando bebem água contaminada com dejetos de uma pessoa que contraiu o vírus. As crianças com menos de 5 anos e as que residem em zonas com falta de saneamento são as que correm maior risco. A campanha de vacinação vai ocorrer em 3 fases e serão abrangidas 4 milhões de crianças menores de 5 anos. A saúde é sem dúvidas o nosso maior valor, porque sem ela não somos capazes de fazer as nossas atividades diárias. É interessante ver os esforços do governo para evitar que esta doença se alastre e coloque em risco a integridade física das crianças. Vamos a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer palavras relacionadas com a voz e os cuidados a ter com ela. Voz rouca. Terapia da fala. Evite gritar. Vamos repetir? Voz rouca. Terapia da fala. Evite gritar. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. A presente edição termina por aqui. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.